nos ajeitando para começarmos o nosso debate. E eu penso que, vou me apresentar, né? Eu sou Edson, professor de filosofia do campus Venda Nova do Imigrante. E hoje seria o mediador desse debate. Eu penso que na democracia, para construirmos de fato uma nação democrática, nada melhor do que a escola ser democrática. Nada melhor que ensinar vocês, alunos principalmente, que o objetivo da nossa escola é ensiná-los a questão democrática. E por isso, a importância de escolhermos e de ouvirmos os nossos candidatos. Gostaria de dizer que as caixas para cada segmento, para as questões, já estão ali. Alunos, docentes e técnicos administrativos, façam as perguntas, porque a democracia exige isso, exige o diálogo. Se quiser se identificar, pode se identificar, se não quiser, mas é muito importante as perguntas para acontecer de fato um debate frutífero aqui. Então, façam mesmo as perguntas e depositam na caixa de acordo com o aluno, docente ou técnico administrativo. Tudo bem? Aviso também que o sorteio no início das perguntas já foi previamente agendado com os candidatos, mas o sorteio do segundo bloco, segundo as regras do edital aqui, do debate, nós vamos sortear agora para perceber qual candidato irá começar respondendo. Então já faremos agora o sorteio para descobrir qual candidato irá começar a responder. Então está aqui o nome dos dois candidatos, eu vou aqui tirar o nome e nós veremos qual candidato já no segundo bloco. Esse já foi definido anteriormente com os candidatos. O segundo bloco, quem começará respondendo é o candidato Flávio. Então nós vamos agora então começar, lembrando que cada candidato tem 2 minutos para a questão e o outro candidato tem 3 para a resposta, 3 minutos para a réplica e depois mais 1 minuto para a trela. Então, conforme agendado, já sorteado anteriormente, quem começa agora perguntando é o candidato Flávio. Candidato Flávio, 2 minutos para a sua pergunta. Bom dia a todos. Bom dia, professor Edson. Bom dia, professor Felipe. Agradeço a sua disposição de vir nos ajudar aqui nesse processo. Agradeço a presença de todos os alunos aqui para ouvir nossas propostas e esse debate. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao candidato Felipe é acerca de alunos de orçamento. Nós sabemos que o orçamento do campus está diretamente ligado ao número de alunos ou o número de matrículas a cada ano. Sabemos que sua proposta como gestor de ensino sempre foi a diminuição do número de vagas a serem ofertadas. Um registro acadêmico tem que de 2012 a 2014 você reduziu em 50 vagas o número de alunos ingressantes na escola. E se dependesse de você, nesse último processo seletivo, só teria entrado a metade dos alunos do primeiro ano que ingressaram na escola esse ano. É importante o primeiro ano saber disso, né, que a ideia do candidato Felipe era que entrasse apenas a metade dos alunos que entraram. Qual é a sua proposta para o crescimento do campus em termos de aumento do número de alunos e orçamento que irá garantir os projetos de ensino, pesquisa e extensão do nosso campus? Bom dia a todas e a todos, né? Queria agradecer ao professor Edson aqui pela condução, professor Flávio pela presença aqui na mesa, aos servidores, alunos e convidados pela presença aqui no campus, né? Nós temos que ter clareza de uma questão, pessoal. Esse aqui não é um espaço para a gente jogar os grupos da escola um contra o outro. Esse é um espaço para apresentação de propostas.
E eu quero dizer para vocês que eu tenho muita tranquilidade de defender o crescimento da escola. Inclusive, na última apresentação do plano de ação, o servidor Adalci já fez essa pergunta para a gente. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: a escola, quando está começando, a infraestrutura está em processo de montagem, o professor está em capacitação. E aí é uma decisão política. Se você vai colocar um número, se a escola vai crescer numa progressão quase geométrica ou se ela vai crescer de uma forma antenada com a estrutura que nós temos. E eu respondi também na apresentação do plano de ação, por exemplo, outros campi fizeram a opção, e eu respeito essa opção, por um crescimento mais rápido, né? Tá aqui, não me deixa mentir, agradecer também a presença do professor Carnielli, diretor do campus Venda Nova, o professor Ludovico de Cariacica também está aqui entre nós, o professor Zé Maurício, ouvidor da reitoria. O campus Venda Nova fez uma outra opção, que era de um aumento de alunos em quantidade maior, mas ele teve que parar de ofertar durante um período, me corrija se eu estiver errado, professor Carnielli, a oferta de alunos. E aqui nós tivemos um crescimento, professor Flávio, responsável, um crescimento de acordo com a infraestrutura que nós tínhamos. Seria uma irresponsabilidade nossa encher essa escola de alunos sem ter condição de oferecer o padrão Instituto Federal de Qualidade. E a prova disso, pessoal, até bem pouco tempo estava ali na Guarita, os alunos que concluíram o 4º ano no ano passado, nós tivemos quase 70% de aprovação para as universidades federais. É essa história que nós queríamos contar aqui hoje. Talvez, se nós tivéssemos enchido essa escola de aluno com a infraestrutura que nós não tínhamos no início, nós tivemos que ter responsabilidade de crescer de forma planejada. Aqui, escola não mexe com número, escola não mexe só com quantidade, mexe com qualidade, mexe com o humano. A gestão não pode ser só numérica, ela tem que ser uma gestão que pense em pessoas. E aí, por isso que nós tínhamos um planejamento de crescimento ordenado. A escola nunca parou de crescer no saldo dos anos, inclusive isso é material está no material do candidato, né? A escola sempre cresceu. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, está aqui a curva ascendente. Tempo. Então agora para a réplica, candidato Flávio. Eu vejo que na sua fala, você fala em responsabilidade, agora não se trata, e fala também em encher o campus. Nosso campus ainda tem condições hoje de receber uma quantidade maior de alunos. Não se trata de encher a escola, e sim oferecer um número de vagas que consta no projeto protocolado na reitoria. Se as vagas no projeto dos cursos eram para ofertar 40 vagas e a escola tranquilamente suportava essa quantidade de alunos, a partir do ano de 2012 já foram oferecidas 16 vagas a menos. Em 2013, 16 vagas. Em 2014, 18 vagas a menos. Dá um total de 50 vagas. A escola com mais 50 alunos, ela não estaria superlotada. Nós ainda temos espaço para receber uma quantidade maior de alunos. Nós temos 10 salas de aulas preparadas para receber alunos, 3 laboratórios de informática e mais 5 laboratórios de ciências que também podem suportar carga horária de aulas, sobretudo planejadas, e aulas que podem ser ministradas nos nossos laboratórios. A verdade é essa, né? Nós não tivemos nenhuma irresponsabilidade de 2 anos para cá, voltando a oferecer o número de vagas que consta no projeto, né? Então, mesmo professores, servidores em estado de qualificação, principalmente se estiver afastados, eles abrem vagas para substituto. Então, nesse aspecto, a escola não ficaria prejudicada em momento algum, não é? Então, nós teríamos hoje um número maior de alunos. Você sabe muito bem, o primeiro termo de acordo e meta que foi firmado era para atingir 1.200 alunos com um tempo que, com pouco tempo, nós vimos que não seria capaz de atender naquela velocidade o termo de acordo e meta. Mas a escola poderia ter um orçamento muito melhor hoje se tivéssemos um pouco mais de alunos, né? Então a questão é mudar o que está no projeto, quase que por conta própria, e oferecer um número aquém do número de vaga disponível que tinha para ser oferecido,
né? Essa questão de aprovação dos nossos alunos, a escola nunca deixou de ter qualidade em função do número de alunos, e essa aprovação dos nossos alunos no Enem, nos processos, nos programas de vestibulares de diversas universidades, elas vêm demonstrando que a escola está no caminho certo, no que se refere ao ensino, ao aprendizado do aluno. E essa quantidade de aluno, em momento algum, prejudicou o rendimento, o aproveitamento dos nossos alunos para que tivessem o sucesso que tiveram nos últimos vestibulares. Bom, pessoal, é desconhecimento do candidato do funcionamento de algumas questões do ensino, né? Eu prefiro acreditar nessa hipótese número 1. Gente, a questão técnica, os nossos projetos de curso, na primeira oferta, ofereceu 40 vagas. Porém, pessoal, na mudança para o ano seguinte, existem os alunos que não seguem para a série seguinte, os alunos que fazem a série novamente, os alunos reprovados. E aí, pessoal, uma questão muito simples de entender: se a primeira turma tem 40 vagas, a segunda turma tem que acomodar os alunos que não seguiram em frente. Até porque vocês sabem que as nossas salas têm muita dificuldade para caber mais de 40 alunos. O candidato está pegando uma questão técnica aí para dizer que houve redução, houve responsabilidade com o acesso de alunos aqui nessa escola, né? Nós não podemos não prever a questão dos alunos que estão, dos novos alunos que estão entrando. Agora, professor Flávio, desculpa, professor Felipe, confundi aqui e ia perguntar, só que antes eu quero ressaltar o seguinte, que as perguntas, vocês são bem informados, elas são impessoais, não é para candidato A, candidato B, tá, pessoal? A pergunta envolve a questão de modo geral, não é para perguntar para um ou outro candidato. E depois serão sorteadas essas perguntas, não é direcionada. Lembrando que não deverá também envolver questões pessoais. Isso aí a comissão, de comum acordo, não irá perguntar que envolva questões particulares de cada candidato. Tudo bem? Só esse lembrete. E agora, professor Felipe, 2 minutos para a pergunta. Candidato, segundo a ata número 02 do Conselho de Gestão do Campus, em reunião realizada no dia 10 de março de 2015, o candidato afirma sobre a figura do psicólogo no campus que a figura do psicólogo é para auxiliar a execução das atividades pedagógicas e acredita que se apresenta em caráter dispensável. A ata da reunião do Conselho de Gestão se encontra aqui. Foi falado que o psicólogo se apresenta em caráter dispensável. A partir disso, como o candidato acredita que os casos de bullying, preconceito, suporte aos alunos com estresse e depressão, testes vocacionais para a escolha de carreira profissional, entre outras atribuições importantes desempenhadas por psicólogos em outros campi, devem ser tratadas em Ibatiba depois que o campus abriu mão da vaga que possuía? Essa pergunta eu já vim preparado para ouvi-la, porque durante a apresentação do programa já foi me direcionado, eu acredito, a seu pedido, 2 perguntas a respeito do cargo de psicólogo. O que todo mundo precisa tomar conhecimento, que o nosso profissional, a psicóloga que existia no campus, ela já havia apresentado pelo menos uns 3 pedidos de remoção. Era uma pessoa que se demonstrava carente, com saudade da família, com necessidade de ir para a Grande Vitória, né? E não tinha surgido ainda uma oportunidade de conceder essa remoção para a psicóloga. Eu entendo que o cargo de psicólogo na escola é de extrema importância, né? Agora, o cargo de psicólogo tem uma importância. Agora, a pessoa, o servidor, pode ser que por problemas particulares, né, ou pessoais, ou até políticos, ela vinha sendo impedida de exercer a sua função de psicóloga na escola, né? Tanto acho que é importante esse cargo de psicólogo na escola, porque depois da ida dela
para Aracruz, né, que foi também um fato que culminou com a remoção da profissional, que Aracruz estava sem nenhum profissional, tanto da assistência social como da própria psicologia, né? E atendendo a um pedido do Campo Aracruz, juntando com os pedidos de remoção que a psicóloga já havia protocolado, foi então acordado que essa profissional seria transferida, seria removida para o campus Aracruz, né? Imediatamente, observando as oportunidades, nós começamos a trabalhar a possibilidade de conseguirmos um outro cargo, um emprego desse, para a contratação de uma psicóloga para atender ao nosso campus e não para atender a interesses pessoais, né? Eu vejo que o candidato Felipe, ele insiste muito nessa questão da psicóloga, né? Porque na verdade eu acho que ele sente mais falta da psicóloga que ficava aqui a serviço dele do que a serviço da escola, né? Então todo mundo observava o comportamento. Foi uma pessoa que constantemente se deparava com ela dentro de sala de professores, tratando de assuntos específicos, tratando de assuntos de interesse das pessoas, sobretudo da pessoa do professor Felipe, e não um trabalho especificamente voltado para atendimento de aluno. Um dos trabalhos que ela fazia era auxiliar na entrevista para assistência estudantil. Ademais, atendimento psicológico não se verificava. E com a necessidade dela ir para perto da família, a partir daí é que a escola concedeu essa remoção para ela. Professor Flávio, eu acho que o processo eleitoral já trouxe um ganho aqui para a gente, porque em 2015, em março de 2015, você colocou que o psicólogo era dispensável na escola, está registrado em ata. Hoje você já está dizendo que ele é de fundamental importância. Que bom que o processo eleitoral te fez amadurecer, porque de dispensável para fundamental importância tem uma grande distância, né? Segundo, pessoal, eu acho lamentável diversos aspectos da resposta do candidato. Primeiro, pela primeira vez está assumindo publicamente que teve questão política na remoção de servidor. Se remoção de servidor é questão institucional, pessoal. Você não pode remover ou manter um servidor porque você gosta dele ou porque você não gosta. Tem que ter regras claras, institucionais. Isso aqui não é a casa da gente. Isso aqui é um órgão público. Precisa de regras. Não se pode conduzir isso aqui como se conduz a nossa casa, pessoal. Um servidor. E outra coisa, tem muitos servidores aqui que estão afastados da família, com processos de remoção encaminhados, e que a remoção não acontece. Eu coloquei isso já na apresentação do plano de ação, está muito claro que foi um processo de natureza política, pelas posições políticas da servidora, típica do mais arcaico sistema político coronelista. Ele reconheceu aqui hoje pela primeira vez que foi um processo político, pessoal. E vocês estão sem psicólogo por causa disso, por causa de uma decisão que foi de natureza política. E isso não pode acontecer numa escola do futuro. Nós estamos numa escola moderna, uma escola que tem o compromisso de colocar vocês na universidade, de dar uma formação técnica de qualidade. Você não pode ter numa escola com investimento tão grande esse tipo de situação acontecendo no campo da gestão. É necessário que a gente reflita, cada um de vocês reflita sobre isso, pessoal. Esse tipo de comentário aqui no campo pessoal, dizendo que o profissional da escola estava a serviço de um servidor, isso é inadmissível no ambiente público, pessoal. Parem e reflitam, pessoal. Vocês estão na sala de aula, estudando ciências humanas, estudando história, geografia, filosofia, sociologia. Vocês têm um conhecimento das nossas aulas, o que é boa política e o que é má política. Está ficando cada vez mais claro, e o debate é a grande oportunidade que nós estamos tendo de mostrar isso para toda a comunidade escolar, que as decisões aqui são tomadas por poucos e elas não são administrativas, elas são de natureza política. É só a gente observar os últimos tempos na escola, pessoas que tinham postura crítica com a gestão hoje estão defendendo a gestão. Toma lá da cá, vamos deixar para Brasília, vamos deixar o nosso campus livre disso. Nós temos que ter essa consciência. Obrigado. A administração moderna passa por isso, né? Sempre procura aperfeiçoar, melhorar. Eu não vejo problema nenhum de
você ter uma posição, um entendimento num período, numa época, e no futuro você ter uma outra decisão em busca do aperfeiçoamento, né? De uma decisão melhor, do que for melhor para atender ao campus. Isso é a possibilidade, a humildade da gestão de rever decisões que foram tomadas anteriormente. Isso faz parte do processo administrativo, né? E quando eu falo questão política, não questão política da minha parte para com a psicóloga, e sim ao contrário, parte política por parte da psicóloga com relação à gestão, né? Então foi por isso que ocorreu. E outra coisa, remoção, ela precisa de duas vias, da escola que libera e da escola que aceita a servidora. Então no caso da psicóloga, teve uma escola que aceitou. No caso de outros pedidos, tem escola que não aceitou. Obrigado, candidato. Por isso que não ocorreu. Acabou o tempo. E agora, dando sequência, novamente, o candidato Flávio faz outra pergunta para o candidato Felipe. Observando a sua proposta de gestão, a gente vê muitas promessas, né? E uma delas é buscar, junto ao Conselho Superior, a mudança do regimento do Conselho de Gestão do Campus, visando torná-lo um órgão superior, normativo e deliberativo. Então aqui, com uma proposta dessa, o candidato demonstra todo o seu desconhecimento da Lei 11.892 de 2008, na verdade praticamente proíbe essa sua ideia, porque a própria lei traz como órgãos superiores apenas o colégio dirigente e o Conselho Superior. Como você quer tornar o Conselho de Gestão do campus um órgão normativo e deliberativo, se isso é uma questão já estipulada na lei de criação dos institutos, que normativo e deliberativo apenas colégio dirigente e Conselho Superior. Você quer mudar a Lei 11.892? Caro candidato, essas propostas aqui, elas foram construídas coletivamente. Eu consultei diversos servidores técnico-administrativos, servidores docentes, alunos. Nosso plano de ação, ele representa diversos segmentos desse campus. E essa foi uma das propostas que vieram dos servidores técnico-administrativos. E o servidor que me encaminhou essa proposta, caro candidato, ele encaminhou tendo o regimento do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, onde alguns campi, e o Instituto deve ter toda uma estrutura jurídica, um aparato jurídico, nós temos acesso a um regimento de campi do Instituto Federal no estado do Rio Grande do Sul, alguns campi que adotam o modelo deliberativo dos seus conselhos de gestão. E aí, pessoal, falo isso com muita tranquilidade, porque eu fui membro do Conselho Superior, membro titular na gestão 2012 e 2014, eleito pelos meus pares. Fui representante docente eleito no Conselho Superior, Inclusive o professor Rodrigo de Venda Nova era nosso suplente. Nós fizemos um trabalho muito bacana lá. E o Conselho Superior é um conselho deliberativo. E aí é muito importante, pessoal, porque lá tem membros eleitos como eu, que em determinadas situações poderia fazer um contraponto a algo que não concordasse, que era encaminhado por parte do presidente, que é o reitor. Então, quando o conselho ele ganha um caráter deliberativo, a escola ganha autonomia. E não só isso, eu propus, no meu plano de ação, eu propus que o conselho seja empoderado. Porque se você pegar as atas do Conselho Superior, vocês vão ver que as pautas relevantes da escola não passam pelo Conselho Superior, pelo Conselho de Gestão, pessoal. As pautas secundárias vão para o Conselho de Gestão. As grandes decisões dessa escola são tomadas por poucas pessoas. E é isso que o nosso plano de ação se propõe. Nosso plano de ação, inclusive, eu reconheço que ele é um plano de ação que não é pequeno, porque ele foi construído com muita gente, isso dá trabalho, isso requer diálogo, discussão, requer o servidor ter a característica de ouvir mais do que falar, requer ter humildade, requer procurar as pessoas, requer discutir com as pessoas sobre propostas. As propostas que chegaram aqui chegaram amadurecidas pelo debate.
E essa proposta é uma proposta que tem fundamentação. O servidor que me encaminhou essa proposta, ele me apresentou o regimento de um instituto onde tem campus que tem essa postura. Agora, se tem alguma prerrogativa jurídica, nós temos uma assessoria da Procuradoria para poder encaminhar isso. Agora, o que nós não podemos ter é entrave para a participação. Nós não podemos ter entrave para as pessoas poderem opinar e construir juntos. As decisões estratégicas não podem ser tomadas mais por um ou dois. Obrigado. Então você diz que os técnicos ou alguém que te sugeriu essa proposta te induziu ao erro, né? Porque eu olhei aqui o artigo 10 da Lei de Criação dos Institutos. A administração dos institutos federais, não só do Espírito Santo, no Brasil inteiro, a administração dos institutos federais terá como órgãos superiores o Colégio Dirigente e o Conselho Superior. O Colégio Dirigente de caráter consultivo será composto pelo reitor, pelos pró-reitores e pelo diretor-geral de cada campus, que integram o Instituto Federal. O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, será composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnicos administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio Dirigente do Instituto Federal, assegurando-se a representação paritária aos segmentos que compõem a comunidade acadêmica. Então a gente observa, pela lei, que o Conselho Superior ele tem representação de todos os segmentos. Não tem ninguém de fora participando das decisões que são tomadas no âmbito do Conselho Superior, né? E quando você fala Instituto Federal do Rio Grande do Sul, eu não sei se você pretende transferir para o Rio Grande do Sul, né? Porque aqui nós estamos no Instituto Federal do Espírito Santo. E essa lei é de criação de todos os institutos, não só do Espírito Santo, do Brasil inteiro, né? Então essa proposta, ela se torna inviável, impossível. E se observar bem nesse plano de ação seu, é possível que se encontrem outras propostas impossíveis também. Além de encontrarmos a maioria das propostas no seu plano de ação que já está em execução nessa gestão. Essa noção você teve de colocar coisas boas que fazem parte do nosso, que mais do que fazer parte do nosso plano de ação, elas já estão em execução, como essa obra, como o termo de referência para a contratação do projeto do segundo bloco acadêmico, biblioteca e auditório. Então, a maioria das coisas que constam do seu plano de ação faz parte do nosso plano de ação e, mais do que isso, já se encontram em processo de execução. O campus está em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento, com obras que não pode parar, exatamente para dar continuidade a esse campus maravilhoso que nós temos aqui e que todos têm orgulho de fazer parte. A gente observa uma satisfação muito grande por parte de todos, dentre eles, principalmente os alunos, com a estrutura que nosso campus tem, com as condições de trabalho do servidor e as condições de estudos que nossos alunos possuem aqui. Bom, pessoal, nós temos que colocar com clareza aqui, gente, que a principal questão que nós precisamos modificar no campus, em nenhum momento vocês me viram na apresentação do plano de ação dizer que as coisas que são feitas aqui no campus estão erradas. Eu acho que muita coisa foi feita de bom aqui. Eu também tenho clareza que nesse campus diversas coordenadorias funcionam bem. Eu tenho avaliação que na estrutura administrativa, na estrutura de ensino, tem muita coisa funcionando muito bem, mas o grande problema aqui do campus está no campo da gestão. O grande problema no campus está na possibilidade das pessoas serem ouvidas, na possibilidade dos gestores falarem mais do que, escutarem mais do que falam, né? Esse é o grande problema. Inclusive, candidato, eu quero dizer que eu acho que tem coisas interessantes do seu plano de ação. Tem uma proposta lá que eu vi, achei muito interessante, que é a possibilidade. Próximo. Agora, o candidato Felipe tem 2 minutos para perguntar. Candidato, em um ano de crise, como o ano de 2015, em que diversos materiais de consumo estavam escassos em nosso campus, tais como, e os alunos aqui não me deixam mentir,
falta de pilhas para controle dos projetores da sala, falta de apagadores para os quadros brancos das salas de aula, entre outras questões que o tempo não me permite abordar. Você acha adequado o campus ter gastado R$14.365,60 na aquisição de plantas ornamentais para jardinagem e grama do tipo esmeralda? Essa falta de material, ela é passageira, pontual, né? Porque todos nós haveremos de convir. Eu, particularmente, com 24 anos de serviço público em escola técnica, e vocês, professores e servidores, alunos, eu tenho certeza que nunca viram tanta fartura de material igual se observa nesse campus desde o início do seu funcionamento. Nós sabemos que o processo de aquisição, de compra de material, demanda tempo de licitação, de tramitar todo o processo. Ainda corremos risco, no momento da finalização do processo, da empresa não querer entregar esse material, né? Então, se ocorreu a falta de um material quase que insignificante, de algumas folhas, de algumas pilhas, por exemplo, a escola está enfrentando uma questão que tem que ser conversada com todos, inclusive com os alunos, porque não é pilha descarregada que está inválida. Nós colocamos pilhas novas e já chegaram ao nosso conhecimento que no dia anterior foram colocadas pilhas novas e no dia seguinte nossas pilhas não estão lá mais, né? Então, o conjunto da obra, né, é exatamente por isso que nós temos essa escola bonita, essa escola bem ornamentada, bem feita, elogiada, né? Porque não é só prédio, não é só cimento, nem só mobiliário ou automóveis, né? O conjunto da urbanização, ele contempla isso, né? E cada coisa tem o seu valor. Não foi jogado, não foi dinheiro desperdiçado, foi um dinheiro bem aplicado que contribui exatamente para a composição desse campus. Eu gostaria que alguém encontrasse ou tivesse um entendimento ou entendesse que o nosso campus é uma escola mal cuidada, mal administrada, ou uma escola feia, né? Tenho certeza que ninguém acha isso. Nossos alunos, eu tenho certeza que gostam muito dessa escola, que acham a estrutura, as condições que tem aqui para estudar excelentes, né? Então é uma questão muito pequena apontar, por exemplo, como falha de uma gestão, a falta esporádica de pilha para controle, a falta de apagador, né, que se o professor quiser, ele apaga aquele quadro até com um pedaço de pano, né? E todo esse material foi colocado à disposição nas salas de aulas para serem utilizados. Agora, é material que tem tempo, uma vida útil estipulada, né? E se por um momento acabou a vida útil, até recompor, até recolocar esse material, é uma questão muito pequena para ser apontada como falha e condenar uma gestão por causa de pilha e de apagador. Pessoal, vocês podem ver que concretamente o candidato não respondeu objetivamente a pergunta, né? Ele deu volta, mas não respondeu objetivamente aquilo que a gente perguntou. E aí, o candidato acha que é coisa menor, funcionamento de projetores, funcionamento de quadro. E aí, pessoal, vamos falar aqui com tranquilidade. Deve ser porque o candidato, nos 5 anos que está aqui, nunca ministrou uma aula, né? Deve ser por causa disso, porque, sinceramente, nós que estamos em sala de aula, apagador faz muita falta, projetor funcionando adequadamente faz muita falta. Eu já trabalhei na Prefeitura Municipal de Viana e lá eu não tinha esses instrumentos. O dia que eu fiz um concurso para professor da Rede Federal e passei, eu tinha certeza de que aqui eu ia ter condições melhores de trabalho, eu ia ter um projetor bacana funcionando, eu ia ter um quadro bacana para dar aula e não aquele quadro de giz que você sai da sala de aula todo branco. E aí, quando nós fizemos concurso para servidores e quando os alunos fizeram processo seletivo para serem alunos, candidato, não foi para pagar quadro com pano, não. Quando nós fizemos esse processo seletivo, não foi para
não ter o equipamento de projeção multimídia, que é uma ferramenta muito importante para o professor em sala de aula. Nós fizemos esse concurso para ter compromisso de fornecer para vocês, alunos, educação de qualidade. E aí, problema em sala de aula é pormenor para quem não dá aula. Me desculpe, é por isso que eu acho que o gestor precisa estar em sala de aula. É por isso que, se você observar, tem gestores, tem sido falado nos corredores que os gestores não dão aula, mas inclusive até no campus Vitória, que é o maior campus desse instituto, o atual diretor já teve períodos que ministrou aula. Em Nova Venécia, teve períodos que o diretor ministrou aula. No campus Colatina, o professor Braz ministra disciplinas de dependência. Então não vem com esse argumento não, o diretor pode dar aula sim, e para saber o quanto é difícil não ter um apagador, um projetor funcionando, desculpa professor, mas tem que estar na sala de aula, tem que estar no cotidiano, tem que entrar para dar aula numa sala e essas coisas não funcionarem, e é assim que se faz uma escola de qualidade. Você vai cedendo aqui, vai cedendo ali, e a escola vai precarizando. Desculpa professor, mas R$14.000 com aquisição de plantas ornamentais para jardinagem, grama do tipo esmeralda, não é prioridade enquanto... Vocês ficam um alfinetando o outro, cadê as propostas? Ah, desculpa, não dá. A gente tem que respeitar a gente. Vamos, só peço que passou o tempo aqui, vamos respeitar os critérios. Desculpa, mas é que tem que respeitar a gente. Sim, fica a proposta para os candidatos, mas faz parte do jogo democrático o diálogo. Não é porque uma pessoa ela deu uma sugestão para os dois candidatos, né, que fica alfinetando o outro, foi isso que ela disse, né? Mas faz parte do jogo democrático, a política é isso, né? Mas fica a importante sugestão para os propostos candidatos. Nós pedimos desculpa ao candidato Flávio, mas, desculpa, esses nomes, todos os dois começam com ele, desculpa estar confundindo os nomes Flávio e Felipe, desculpa, candidato Felipe, pelo... E aí pedimos para a plateia tentar não interromper mais. Eu entendo a sua colocação, mas porque pode atrapalhar um candidato ou outro na hora da resposta, ok? Bom, então são essas reflexões que a gente precisa fazer em cima desses números aí que foram apresentados. Obrigado. O candidato Flávio tem 1 minuto para trás. Eu vou ser bem objetivo, Felipe. Não acho que foi demais investir esse valor em plantas ornamentais por conta da composição do campus, entendeu? Em hora nenhuma, você desviou um pouco do assunto, hora nenhuma eu falei que diretor não pode dar aula. Quem é diretor, quem for diretor, sabe das atribuições do cargo, né, que são muitos, que podem inviabilizar ou atrapalhar a atividade em sala de aula. Eu dei mais de 18 anos de aulas, né, então não vejo problema nenhum em lecionar. Agora, a função de diretor, ela ocupa muito, né, a pessoa. E o que eu vejo quando você fica tão incomodado, você não aceita que a escola tenha um diretor, você não gosta de participar da gestão, você gosta de interferir na gestão, que é diferente, entendeu? Então a gestão, ela está revestida de poderes para tomar as decisões que ela achar mais certas. E os administrados participar também. Obrigado, candidato Flávio. Lembrando que agora nós encerramos o primeiro momento, onde os candidatos fizeram pergunta entre eles. Agora nós começaremos com o bloco das perguntas dos docentes, dos discentes, dos técnicos administrativos. Lembrando que eu já sorteei, o professor Flávio irá começar a responder, e agora eu vou sortear o segundo bloco, o segundo momento, porque a comissão tem que selecionar lá as perguntas, tá ok? Então eu vou lançar aqui de novo os nomes. Vou tirar para o segundo momento do segmento das perguntas do público. Candidato Felipe
comece respondendo o segundo bloco. E nesse momento, nesse bloco de questões, serão 3 perguntas para o candidato Flávio. Eu vou começar com a pergunta do... Porque lembra que no sorteio anterior, Flávio, no segundo momento você começa respondendo. Agora, quem responde é o professor Flávio, no sorteio que nós fizemos no início. Professor Flávio. A primeira pergunta é do administrativo. Qual a proposta do candidato para oferta de curso superior? Qual o planejamento do candidato em relação ao aumento do número de salas de aula para garantir a expansão do campus? Essa é a primeira pergunta do técnico administrativo. Agora, pergunta dos alunos, dos discentes. O atual sistema educacional tem por base avaliar os alunos por meio da inteligência lógico-matemática. Seria possível a próxima diretoria tentar abranger como método de avaliação outros tipos de inteligência, exemplo, linguística, espacial, avaliando assim os alunos de uma forma mais igualitária? Pergunta dos alunos. E agora a pergunta dos docentes. O IFES oferece, através do programa Minter, treinamento para servidores como mestrado. Gostaria que fosse esclarecido pelos candidatos como funciona, qual o prazo de atuação, uma vez que temos servidores há mais de 2 anos envolvidos em tais programas. O candidato Flávio. Lembrando que agora o candidato Flávio tem 6 minutos para responder as 3 perguntas do segmento aluno, técnico e docente. Bom, com relação à proposta de curso superior, nós temos já construídos exatamente a partir de 2 anos para cá, que coincidiu exatamente com a saída do candidato Felipe do ensino, a construção de 2 projetos de curso superior, exatamente para atender a verticalização e a própria lei de criação dos institutos. A verticalização ela vai ser atendida com a proposta de curso de engenharia ambiental, já que nós temos um curso técnico em meio ambiente. Isso discutido em comissões, em reuniões gerais, e para atender parte da legislação, o segundo curso superior, que também já está construído, é um curso de licenciatura em geografia, que foi o curso que optaram por escolher a construção desse projeto como forma de melhor atender ao campus, a região e otimizar os profissionais que já atuam na escola. O planejamento com relação ao aumento do número de salas, nós precisamos de projetos. Nós temos um projeto em construção, que ele pode ser resolvido em conjunto também com a comunidade, que é exatamente a obra que está sendo feita em cima da cantina, que inicialmente era para a construção de um restaurante, e no lugar desse restaurante, por conta de dificuldades de colocar esse restaurante em funcionamento, transformar em algumas salas que poderiam dar suportes a esses cursos superiores. Então já era, esses projetos já tramitaram, já foram à pró-reitoria e já voltaram para ajustes. Assim que a escola fizer esses ajustes, devolve para a pró-reitoria e o conjunto de servidores decidem o melhor momento para esses cursos entrarem em funcionamento. Nenhum diretor geral coloca um curso superior ou um curso técnico para funcionar dentro de uma escola. Isso parte da comunidade. Com relação à pergunta dos discentes, do atual sistema educacional tem por base avaliar os alunos por meio da inteligência lógica e matemática. Essa proposta de participação da comunidade, dos discentes, nas decisões, nos processos de avaliação, ele pode ser tranquilamente discutido, reunir com os alunos, discutir com a diretoria de ensino, com a coordenadoria de ensino, com as coordenadorias de cursos, com os representantes de turma, com a presença do Grêmio, e achar a melhor forma de mudar, de diversificar essa metodologia de avaliação. Com relação ao programa de mestrado interinstitucional e doutorado interinstitucional, que são Minter e Dinter, isso é uma proposta que nasce na pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação.
Aliás, uma pró-reitoria muito atuante. Outro fator que também nunca visto antes no Instituto, essa foi um número considerável, muito grande, de programas, tanto de mestrado interinstitucional, como de doutorado, que foram colocados à disposição dos servidores. Muito atuante, mestrado e doutorado, era quase que exclusividade de docentes, e de um tempo para cá foi oportunizado, ou continua sendo oportunizado. Nós temos servidores técnicos aqui em processo de qualificação, mestrado, né? E professores também, inclusive o professor Felipe. Inclusive o professor Felipe está num curso desse, né? Foi contemplado num curso desse, vamos dizer assim, por iniciativa da Pró-Reitoria. A Pró-Reitoria lança esses programas dependendo da área de atuação ou da área de concentração desses programas, é que se faz a seleção. Então está sendo oportunizado, como nunca foi, vagas em programa de mestrado e de doutorado para que todos os servidores se qualificam. E o Instituto Federal, acredito que no Brasil inteiro, que eu vejo outros institutos também em programa de MINTER e DINTER, nunca tiveram um corpo de servidor, tanto docente como técnicos, tão qualificados, né? Então é uma grande oportunidade que foi aberta para todos os servidores, indistintamente, desde que atenda os requisitos de ingresso no programa deles. Então eu fico satisfeito de ver esse programa de qualificação, o nível de investimento que o Instituto tem feito e os campi também têm feito em programa de mestrado e de doutorado, que praticamente só não enquadrou num programa desse aquele servidor, e não chegou o momento ainda dele se enquadrar e ser matriculado e cursar um programa desse. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que o servidor toma conhecimento desses programas, ele vai procurar melhorar o seu currículo, melhorar o seu nível de publicação, para ter um currículo melhor e ser aceito num programa desse, seja de mestrado ou seja de doutorado. Obrigado, candidato Flávio. Antes de perguntar ao candidato Felipe, gostaria de dizer que precisamos de mais questões, né, na nossa urna. Porque a democracia ela se faz do diálogo. E aqui nós temos a oportunidade de vocês, alunos, docentes e técnico administrativo, questionarem, de fato, exercer nosso papel cidadão. Então, a comissão disse que nós precisamos de mais questões até para conduzir o debate. Então, formulem questões aí, alunos, é o momento de vocês participarem, docentes, técnico administrativo, nós precisamos de vocês, porque aí, de fato, o diálogo, o que eles não responderam aqui, é o momento de vocês provocar os candidatos. Então, esse é o momento oportuno, então peço que vocês formulem mais questões e coloquem ali na caixinha. E agora, candidato Felipe, vou perguntar as 3 perguntas. O Leonardo vai perguntar as 3 perguntas. Começar com as dos discentes. A primeira pergunta é: qual o seu posicionamento sobre as provas não passarem pelo NGP antes de serem aplicadas, os alunos do técnico administrativo, sobre o conselho de gestão? Qual a sua opinião sobre o conselho ser deliberativo? Essa mudança será apenas na prática ou institucionalizada, já que o regimento do IFES prevê apenas o caráter consultivo do conselho? A terceira pergunta, dos docentes. Até agora, nenhum dos candidatos apresentou propostas consistentes que demonstrem possível avanço da gestão. As propostas são vagas, repetidas e muitas vezes com o único intuito de alfinetar o candidato contrário. O que poderiam esclarecer sobre o assunto? Essa do docente. Candidato Felipe, você tem até 6 minutos para responder então, aqui as questões. Obrigado. Bom, pessoal, pergunta dos alunos, dos discentes, né, questão das avaliações passarem pelo NGP. Assim, vou colocar para vocês uma experiência minha quando atuei em prefeituras municipais e na rede estadual aqui no Espírito Santo. A gente tinha uma tradição das avaliações passarem pelo núcleo pedagógico das escolas. Isso era um procedimento normal. Aqui no Instituto, esse procedimento não é adotado.
Eu acho que é importante porque o processo de avaliação, pessoal, ele, quanto mais aprimoramento tiver, quanto mais olhares forem feitos sobre ele, permite um aperfeiçoamento maior. Eu acho que é possível a gente discutir na comunidade escolar essa questão da passagem das avaliações pelo NGP. É claro que o conhecimento técnico sobre as disciplinas, ele compete mais ao docente que ministra a disciplina. O olhar do núcleo pedagógico é o olhar do instrumento avaliativo, das questões, da disposição das questões, do formato delas, né? Se pedagogicamente ele está cumprindo um papel bacana, mas eu não vejo problema nenhum que a gente possa discutir isso no âmbito da comunidade escolar. A questão do conselho deliberativo, pessoal, a proposta, pessoal, é de que o regimento do campus Ibatiba ele é aprovado lá no Conselho Superior. Tá? Só para ficar claro para os alunos, o Conselho Superior é o conselho lá da reitoria de todos os campi e o Conselho de Gestão é o do campus Ibatiba. E aí, pessoal, existe um regimento do Conselho de Gestão do campus Ibatiba e para que ocorra, ele foi aprovado, e para que ocorra modificações é necessário que a discussão seja feita lá no âmbito do Conselho Superior. É necessário você encaminhar a proposta de mudança ao Conselho Superior, porque até então é o único órgão de caráter deliberativo que tem no Instituto. Então a proposta não é só uma questão subjetiva. A proposta ela consiste numa mudança no sentido da norma, da lei. A proposta é de mudança do texto, assim como no outro Instituto Federal que eu comentei anteriormente, o Instituto Federal lá no Rio Grande do Sul, que já tem um caráter deliberativo no seu conselho. Então, a proposta é que haja a mudança de regulamentação. Bom, a pergunta do servidor docente foi bacana, porque vai nos permitir discutir um pouco aquilo que deveria ser o foco dessa atividade, que é o plano de gestão, né? E aí, pessoal, com muita tranquilidade, nós estamos propondo que aqui na escola nós tenhamos a construção de regras claras, por exemplo, no caso dos servidores, para os processos de remoção, né? Tem servidor aí, pessoal, que a gente percebeu na conjuntura eleitoral que tinha uma posição crítica em relação à atual gestão, passou muito tempo fazendo críticas e na reta final, estranhamente, está aderindo. E aí, esperem passar alguns meses que vocês vão entender o que está acontecendo, né? Nós temos então, essas mudanças, nós temos que acabar com isso. Remoção tem que ser coisa com critério claro, não pode ser motivo de barganha política, não pode ser motivo de negociação. A pessoa não pode ter uma posição agora e daqui a pouco ter outra completamente diferente daquela que ela tinha há pouco tempo. Então, nós precisamos ter remoção com critério claro de servidores, né? No campo dos alunos, pessoal, conforme eu já falei anteriormente, a questão de dar aula, de estar em sala, né, de saber o que está acontecendo, de poder interferir e modificar. Empoderar, por exemplo, pessoal, o Grêmio tinha uma sala, o Grêmio não tem mais uma sala. O Grêmio, para desempenhar bem as suas tarefas, ele tem que ter um espaço físico. Isso é uma questão importante, valorizar os CRDs, os conselhos de representante de turma, né? Essa mudança de gestão para um período de pouco tempo, não tem, se eu fizer a promessa de que nós faremos grandes mudanças, eu vou estar fazendo aquilo que a política brasileira faz. Eu prometi a mim mesmo, pessoal, eu já falei isso para muitos de vocês, que nessa campanha nós não vamos prometer nada que não possa ser cumprido. Tudo aquilo que está no nosso plano de ação foi minuciosamente pensado para que a gente pudesse se encaixar dentro do período de 1 ano e meio. É por isso que muitas das propostas, né, que o servidor docente considerou subjetivas, elas são subjetivas porque a gestão ela é subjetiva. Trazer as pessoas para participar do processo de decisão não é um ato extremamente concreto, é um ato de natureza subjetiva, só que modifica a participação das pessoas, faz com que as pessoas possam interferir nos processos de decisão. E isso, pessoal, não é pouca coisa, né? Júlio,
Isso não é pouca coisa. Isso tem a possibilidade da gente construir uma escola com gestão diferenciada. E aí, pessoal, outra questão proposta concreta é um compromisso público com a comunidade escolar. Nós não podemos virar 2017 sem ter curso superior. Os 5 campi que inauguraram em 2010 e 2011, 4 já têm curso superior, só nós que não temos. Então nós não podemos virar 2017 sem curso superior. Eu acho que a mudança da gestão e a implantação do curso superior pode ser duas importantes mudanças nesse processo para serem feitas no campus Ibatiba. Obrigado, candidato Felipe. Vou guardar um pouquinho para a seleção das perguntas. Lembrando que agora o candidato Felipe, como soltei anteriormente, irá começar respondendo. Enquanto isso, vocês formulem mais perguntas para os candidatos. O candidato Felipe, mais 3 perguntas. Pergunta do técnico administrativo. Descreva quais os critérios que utilizará para definir os servidores que ocuparão os cargos de diretor de ensino, de administração, de pesquisa e pós-graduação, técnico administrativo. A segunda pergunta dos discentes. Já que o campus disponibiliza cursos relacionados ao meio ambiente, qual a sua opinião em relação ao uso desenfreado de água? O que você pretende em relação a isso? Os alunos, docentes. Por que somente depois do período de implantação do campus, que por hoje o orçamento depende do número de alunos, houve aumento do número de vagas para alunos ingressantes? Pergunta docente. Então, o candidato Felipe tem mais 6 minutos, desculpa, para responder as questões. Pessoal, vamos começar pela proposta dos servidores administrativos, né? Com relação à questão da composição das diretorias, pessoal, queria começar colocando uma proposta que foi encaminhada pelos servidores administrativos, inclusive, está lá no nosso plano de ação, a participação de todos os segmentos de servidores, técnico-administrativos e docentes nos cargos de diretoria do campus. Hoje, pessoal, as diretorias são compostas as 3 por professores, por servidores docentes. E aí os técnicos administrativos colocaram essa demanda que a gente acreditou ser pertinente, né, a demanda de repensar esse processo. Então nós incluímos isso aí no campo das propostas para os servidores, que nós tenhamos os 2 segmentos de servidores contemplados na composição das diretorias. Isso é uma proposta bem clara que está apontada no nosso plano, né, e que a gente defende em função de ter sido uma proposta construída coletivamente. Essa discussão já vem sendo feita pelos técnicos administrativos já há algum tempo. No ano passado eles tiveram momentos mais intensos de reuniões, né, então eles vêm construindo essas propostas e nos encaminharam, e elas foram muito bem-vindas, porque eu acho que um plano de ação para uma escola ampla tem que incluir propostas de todo mundo. Pergunta do discente, sobre a questão do desperdício de água. O nosso plano de ação também discute essa questão. Está corretíssimo que nós temos que ter políticas que discutam a questão socioambiental na gestão do campus. Não dá para ter, numa conjuntura de crise hídrica, de falta d'água, o desperdício de água que a gente encontra no dia a dia do campus, né?
Vários alunos já trocaram a ideia com a gente por conta disso, né? Situações de água correndo o tempo todo aqui, e nós vivemos uma conjuntura de crise hídrica, onde o debate da consciência ambiental tem que estar colocado. E mais ainda nesse campus, pelo eixo e um dos seus cursos, seu técnico em meio ambiente. Então nós não podemos, nós temos que ter uma estrutura de gestão moderna, que discuta a questão ambiental, que trate isso como política central e não como política periférica. A questão do servidor docente relacionada ao número de vagas de alunos e ao número de recursos. Pessoal, agora é bom que eu vou ter um pouco mais de tempo para falar sobre essa proposta importante. Gente, nós temos que desfazer alguns mitos, né? A escola que tem menos alunos, ela recebe menos recursos porque as despesas com menos alunos são menores. Menos aluno consome menos energia, né? Demanda menos infraestrutura física por parte da escola. Então nós temos que desfazer esse mito de que nós temos que ter quantidade, até porque nós não somos indústria. Nós trabalhamos aqui com gente, pessoal, né? A valorização do humano é mais importante. Nós estamos trabalhando com formação. Formação é subjetiva, é humanística, né? Requer atenção ao indivíduo. Então, pessoal, eu tive esse compromisso quando eu era gestor do ensino, e se a comunidade escolar quiser que o nosso projeto conduza a escola daqui para frente, nós vamos ter que continuar tendo esse compromisso, né? O compromisso de não colocar aluno aqui de qualquer jeito. Até porque, pessoal, alunos me digam, quando vocês têm que fazer recuperação paralela, tem sala de aula aqui para fazer? Nós temos dificuldade de espaço, pessoal. Se fala tanto em colocar aluno, mas nos últimos 5 anos não se preocupou em construir um outro prédio, como o professor Aloysio Carnielli fez em Venda Nova do Imigrante. Você vai botar mais aluno? Como? A escola tem que expandir? Tem, mas a infraestrutura não expandiu com a vontade de números. E aí nós temos que tratar isso com tranquilidade, pessoal. Nós não podemos tratar isso de forma irresponsável, só número, recurso, mais dinheiro. Nós precisamos ver que essas pessoas que entram são alunos e que essas pessoas têm que ter um atendimento, um acompanhamento, né? Tem que ter não só a estrutura de professores, mas tem que ter a estrutura de acolhimento desses alunos. Então, essa questão de pôr mais alunos pela questão do recurso, né? Você tem mais aluno quando tem mais recurso, porque os gastos são maiores. Se você tem menos aluno, a escola gasta menos, uma quantidade menor de infraestrutura, menos infraestrutura. Então, é preciso a gente refletir com tranquilidade isso, porque esses instrumentos são muito do mercado, né? São muito de uma doutrina mercadológica, de que tem que ter número para aumentar recursos. E aqui, pessoal, essa escola, até pela natureza pública, ela não pode ter esse doutrinamento mercadológico, né? Conceitual de que nós temos que ter muito dinheiro aqui na escola, e para ter muito dinheiro nós temos que ter muito aluno, porque o governo libera dinheiro pelo número de aluno. Nós temos que avaliar essa infraestrutura e perceber se nós temos condições de receber. E aí, pessoal, nos últimos anos nós nunca deixamos de aumentar o número de alunos aqui. É sempre uma crescente, mas principalmente no período que eu tive responsável pela gestão do ensino, esse crescimento foi responsável, esse crescimento se preocupou com a qualidade e não só com o recurso, não só com o número, não só com o dinheiro que estava entrando na conta. Obrigado, candidato Felipe. A comissão pediu para motivar os professores, porque faltam questões dos colegas professores. Para o segundo momento, então, meus pares, né, façam aí as questões, porque geralmente nós, professores, né, que só um parênteses, né, nós temos a mania de fazer a revolução intelectual. Esse é o momento de questionar, de participar. A revolução se faz assim também. Esse é o momento de ocupar a questão democrática. Então façam aí as questões. E aí, vocês só pedir para lembrar, para sortear o último bloco, para saber quem começa respondendo as questões do próximo bloco.
Candidato Flávio começa respondendo no próximo bloco. E agora as perguntas do bloco anterior para o candidato Flávio. Pergunta do técnico administrativo, candidato. Como faria para tornar mais transparente as questões orçamentárias do campus? Questão de docente. Eu não entendi uma palavra aqui, mas vou tentar. Vocês, em diversas ocasiões, utilizam as palavras participativo e democrático como formas de gestão no campus. Mas penso que muita discussão, reunião, comissões, etc., emperram processos, desenvolvimento e celeridades. Às vezes quero alguém que me mande, ordene e tome decisões corretas. O que tem a dizer sobre isso? Agora a questão do aluno. Por que valorizar as representações de turma se as decisões importantes tomadas acerca dos alunos não têm a participação dos mesmos? O candidato Flávio tem 6 minutos para responder. Como fazer para tornar mais transparentes as questões orçamentárias é uma das propostas de abrir aos segmentos a participação, a destinação desses recursos. É muito simples, o campus chegou no estágio que ele permite ou necessita, inclusive, dessa participação. Nós temos um campus com em torno de 40% a 50% de um campus construído. É um campus que precisou de chegar até esse momento para dar as condições que todos têm aqui, de trabalho e de estudo, né? Com essa obra em andamento, por exemplo, inicia-se a urgência, a necessidade de fazermos essa partilha. Isso pode ser por meio de reuniões entre os segmentos, reuniões gerais, reuniões com os alunos, reuniões entre técnicos, com os docentes, para elegermos os melhores projetos a serem executados prioritariamente com a participação de todos, né? Não é muito difícil o campus abrir, não tem impedimento nenhum, nem segredo nenhum, a gestão abrir essa matriz orçamentária e nós, a partir dos projetos que nós temos prontos, elegermos aqueles que forem mais urgentes, mais necessários para a comunidade, né? Aí os docentes perguntam aqui que em diversas ocasiões utilizam as palavras participação democrática como forma de gestão no campus. Mas penso que muita discussão, é verdade, muita discussão, muita demora, resolve, torna a resolver, reúne de novo para resolver. Isso realmente costuma atrasar os processos. Então a gestão, no seu poder de gestão, no entendimento do que é melhor para o campus, as questões mais simples, ela direciona de forma bem intencionada, né? E tudo que foi feito aí sem a consulta, nós encontramos efeitos. Os próprios alunos, os servidores acham a escola muito bem estruturada. E às vezes precisa mesmo. Uma das questões mais difíceis que a pessoa que está na gestão aprende é exatamente a decidir. Chega um momento que o diretor tem que decidir, pode fazer reunião de setores, entre comunidade, entre alunos, entre técnicos, entre professores, mas na hora da decisão, o diretor está sozinho na sala dele, ele que assina, ele que decide. E muitas pessoas, não só essa que direcionou essa pergunta, sente falta mesmo de ser dirigido, de ficar em dúvida e de sentir falta de uma pessoa que pega e decide a questão e faça acontecer, né? Excesso de reunião, excesso de democracia. Eu sou um camarada democrático, mas tem hora que a gente tem consciência, né? Cansado de saber que excesso de reunião e discussão não se resolve nada. E isso pode ser um motivo do nosso campus ter algum aspecto um pouco atrasado por excesso de participação, excesso de decisão, excesso de reunião, né, para resolver o que tem que resolver.
Por que valorizar as representações de turmas se as decisões importantes são tomadas acerca dos alunos não têm a participação dos mesmos? Sempre que é possível, existe a participação dos alunos. No Conselho de Gestão, nós temos alunos representantes do grupo de estudantes, né? Então não é bem as principais participações. A última resolução que teve, que foi exatamente a alteração no sistema de recuperação, realmente ocorreu um lapso e o ensino não envolveu os alunos para participarem dessa decisão. Como se tratava de uma mudança que todos viam que era benéfica para os alunos, e os próprios alunos no primeiro momento tiveram dúvidas, e depois de uma reunião na quinta-feira passada, passaram a entender melhor o que é que significava a alteração desse sistema de recuperação, passaram a entender e aceitaram muito bem. Isso por parte dos alunos do segundo, terceiro e quarto ano. Porque os próprios alunos do primeiro ano, eles não sentiram nem sentirão diferença nenhuma nisso. Porque vieram de uma escola que tem esse mesmo sistema de recuperação que foi proposto e será implantado na nossa escola. Quando se toma uma decisão acerca de assuntos relacionados a alunos, nunca, definitivamente nunca, a escola vai tomar uma decisão, mudar um regulamento com o objetivo de prejudicar o aluno. A escola, os professores sabem que o fracasso do aluno é o fracasso do professor. O fracasso do aluno é o fracasso da escola. Então nós temos que trabalhar desde o começo do ano com um tipo de atendimento, com um tipo de ensino que vai contribuir para chegar no final do ano e todos os alunos serem promovidos. É um erro grosseiro você diminuir o número de vagas de aluno e já contando com o aluno que ficará reprovado, como foi pensado anteriormente. É isso que eu tenho a dizer sobre essas perguntas. Obrigado, candidato Flávio. E agora, dando sequência ao terceiro bloco das questões, aí pelo sorteio que nós fizemos agora anteriormente, o candidato Flávio irá responder novamente mais 3 perguntas. Pergunta técnico-administrativa, candidato Flávio. Candidato, qual a proposta para os servidores técnico-administrativos, tendo em vista que há setores com defasagem de servidores e outros com serviços sendo realizados por terceirizados, enquanto há servidores com lotação provisória em outro campo? Exemplo, servidor que realiza funções na reitoria há quase 4 anos com vaga no campus Ivatiba. Por que não se faz a remoção do mesmo? Pergunta do técnico administrativo. Pergunta do discente. Sempre escutamos dos professores que não há ônibus disponíveis na empresa no qual o IFES, tem contrato. Às vezes, por não estarem disponíveis, pelo fato deste campus distante de onde se encontra a empresa. Este campus tem 5 ou 4 carros privados, no qual cabem 5 pessoas. O que acha a respeito de um ônibus em favor do IFES? Discente. Agora, docente. Nenhum dos candidatos citou no seu plano de governo as legislações que regem a educação. PNE, Plano Nacional de Educação, PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, Acordo de Metas, etc. É muito preocupante que se pense o futuro do campus sem mencionar os documentos legais que para alguns assuntos dão autonomia para o campus e para outros não. Assim, gostaria que o candidato escrevesse uma proposta concreta sobre como irá garantir o cumprimento das legislações, ao mesmo tempo promover a participação da comunidade acadêmica. Pergunta do docente. O candidato Flávio tem mais 6 minutos. Com relação a essa pergunta dos alunos relacionados a transporte, não sei exatamente qual foi ou foram os professores, que disseram que não haveria ônibus disponível na empresa. Isso desde 2011, eu não sei precisar, 2011 ou 2012, o campus sempre teve contrato de transportes para atender principalmente as nossas visitas técnicas.
Eu havia feito um levantamento, um pedido de levantamento junto ao gestor do contrato de transportes, e ele me passou um número interessante, que nos últimos anos, nossos alunos, juntamente com os nossos professores, percorreram mais de 30 mil quilômetros fazendo visitas técnicas, né? Então, eu não sei as vezes que ocorreu o contrato, quando se faz uma licitação e se contrata uma empresa de transporte, a escola fica sujeita às condições que aquela empresa vai prestar esse serviço. Assim como, nesse mesmo contrato, existem cláusulas que norteiam esse atendimento e até aplicam algumas penalidades nas empresas pelo não cumprimento do contrato, né? Então, ao longo dos últimos anos, nós tivemos um atendimento razoável no que se refere a transporte, principalmente para as nossas visitas técnicas, né? E quando se fala na aquisição, por exemplo, não sei se é a respeito, vem um ônibus em favor do IFES, a aquisição de um transporte, de um ônibus, por exemplo, é um valor considerado alto e que implica a contratação de um motorista também para tocar, para cuidar desse transporte e principalmente para dirigir esse ônibus quando sair da escola, principalmente em visitas técnicas, né? E os automóveis da escola, os carros menores, sempre que precisou, atendeu ao conjunto de pessoas que cabia naquele transporte para fazer essas viagens, seja em outro campus, seja para a reitoria, né? E de uma forma geral, o campus é, no meu ponto de vista, bem atendido com relação a transporte, né? Inclusive já está vigente um novo contrato de transporte da escola com a empresa, exatamente para atender as visitas técnicas assim que forem programadas pelos professores. A questão de aquisição, de contratação de novos servidores não é uma questão que depende exclusivamente da direção do campus. Esses códigos de vagas, eles são disponíveis ou disponibilizados pela CETEC, que enviam para cada instituto, e os institutos fazem a distribuição de acordo com a necessidade. Nós sabemos que o Instituto Federal do Espírito Santo é um instituto em crescimento. Nós temos aí 18, 20, 21, vamos para 22 campos em funcionamento, e esses códigos de vagas, eles têm que ser divididos entre os campos. O governo jamais ele vai lotar um campus até ocupar todas as vagas que aquele campus acha que precisa, para depois passar a atender outras unidades, né? Ele faz a distribuição para o funcionamento mínimo, né? E o funcionamento mínimo, no caso do campus Ibatiba, especificamente de servidor que está lotado na reitoria, que é do nosso quadro, que está em exercício na reitoria, que é lotado no campus Ibatiba, ele é um servidor excedente do número de servidores assistentes em administração que o campus receberia. Então foi um pedido da reitoria para que esse servidor prestasse serviço junto àquela unidade, né? E nesse sistema de cooperação entre as unidades, esse servidor foi disponibilizado à reitoria e faz lá a sua atividade muito a contento, né? E de modo que não foi solicitado nem a remoção por parte dele, de ficar definitivamente na reitoria, e nem também teve necessidade da própria reitoria remover esse servidor para lá, uma vez que a reitoria não teria contrapartida para mandar outro servidor entrar em exercício no nosso campus, né? Bom, não só o ensino, como todo o instituto é regido por legislação específica, né? Então a legislação ligada à área de ensino, ela fica sob a responsabilidade da diretoria de ensino, né, de seguir as normas legais que regem o funcionamento do ensino, seja ele em nível técnico, seja ele em nível superior, à distância, nas demais modalidades que podem ser oferecidas nos campos, né? Então eu sou e sempre fui um cumpridor da legislação. O que tiver para ser cumprido na legislação, não só no que se refere ao ensino, será cumprido, será repassado para a diretoria de ensino, que não fica alheia também nas reuniões na Pró-Reitoria de Ensino. Toda a legislação é passada para os respectivos diretores de ensino de cada campo,
para ser cumprida, né? Então, o que nós sempre nos preocupamos em observar isso, essa legislação, exatamente para a escola não fazer nada à revelia da lei, né? São coisas bem estabelecidas e que um campus em início de funcionamento, ou com 5 anos de funcionamento, já absorveu e já vai cuidar para que seja respeitada, para que seja atendida toda a legislação referente às atividades, tanto de ensino como de pesquisa, de extensão, de administração que o campus desenvolve. Obrigado, candidato Flávio. Agora, candidato Felipe responde mais 3 questões. Senhores candidatos, pergunta docente. Senhores candidatos, gostaríamos de saber com mais detalhe a proposta de promover o orçamento participativo e a prestação de contas também mais detalhada. Qual o projeto nesse sentido? A comissão teve, só lembrando que nós não tivemos uma pergunta de técnico administrativo, então aqui são 2 perguntas dos alunos, por isso que a comissão, gentilmente, lá os assessores permitiam, por isso 2 perguntas para o candidato Felipe, porque faltou uma pergunta de técnico administrativo. Pergunta então, primeira pergunta dos alunos: quais as propostas para o Grêmio e para os CRTs? E a outra pergunta: todos os anos, os alunos que moram em Ibatiba têm que gastar o próprio dinheiro para ir fazer as provas do Enem. Como os candidatos ajudariam os alunos, ou disponibilizando transporte, ou tentando trazer o Enem para Ibatiba? Então, o candidato Felipe tem 6 minutos para a resposta. Bom, a pergunta dos docentes, né, foi abordando a questão de orçamento e prestação de contas. Eu acho que é bem bacana a gente poder estar discutindo isso aqui, pessoal. No nosso plano de ação, nós estamos propondo que haja uma prestação de contas periódica dos recursos do campus. Infelizmente, pessoal, nos últimos 5 anos, nós não tivemos prestação de contas dos recursos do campus. Então a gente precisa ter isso, não é guardado numa pasta ou numa gaveta, não, precisa ter nos murais da escola. O orçamento é dinheiro público, é coisa séria. Nós temos que ter transparência na gestão pública. Gestão pública não pode ser feita como a gestão privada, ela tem que ser feita com clareza, com transparência. Então, nossa proposta é que, periodicamente, o orçamento, os gastos, os investimentos da escola sejam publicados nos murais dos 2 prédios da escola. Então, isso é uma questão fundamental, transparência. A segunda, pessoal, dos docentes também, é a questão de orçamento participativo que está no nosso plano de ação. A escola, pessoal, ela possui uma verba para custeio da escola. Essa verba, pessoal, não tem como mexer, que é a verba que se paga a energia, que se paga a conta de água, que se paga os serviços terceirizados de limpeza, de vigilância. Esse é um recurso que vem engessado. Porém, a escola ela tem a possibilidade de ter outros recursos para investimentos, para obras, para aquisição de bens. E aí, pessoal, é nesse ponto que nós precisamos ter uma construção mais coletiva. A decisão sobre esses recursos, ao invés de ser tomadas por poucas pessoas, elas têm que envolver a comunidade escolar, ela tem que envolver aquilo que é prioridade para os alunos, ela tem que envolver aquilo que é prioridade para o docente, aquilo que é prioridade para o técnico administrativo. Então, é fundamental que essas decisões sejam tomadas nesse sentido. A transparência financeira, ela é uma prerrogativa básica da gestão moderna. Não dá para uma escola ficar 5 anos sem ter prestação de conta pública, que os alunos possam acessar facilmente, que eles possam verificar nos murais, né? A gestão pública moderna e transparente não tem mais lugar para esse tipo de estrutura, pessoal. E aí, vocês vão ser as pessoas que vão fazer a transformação na nossa região no futuro. Vocês estão recebendo um ensino de qualidade. Agora a gente precisa começar a transformação aqui por dentro.
Aqui é a grande vitrine para as cidades da nossa região. Quantas vezes nas nossas aulas eu já não falei para vocês que as gestões públicas da nossa região, elas estão abaixo daquilo que seria um serviço público bacana e de qualidade. E gestão pública bacana passa pela transparência. E o primeiro lugar que nós temos que ter isso é aqui dentro, pessoal. E eu conto com cada um de vocês para que a gente possa implantar isso aqui. Nós não podemos passar mais um período sem ter prestação de conta de recurso público, sem ter orçamento participativo, sem ter a possibilidade das pessoas participarem da tomada de decisão. É por isso que nós estamos aqui fazendo esse debate com vocês. A questão do discente, o primeiro discente, né, questão de proposta para os grêmios e para os CRTs. Nosso plano de ação, em diversos momentos, cita alunos, em vários momentos fala sobre Grêmio e a questão da representação estudantil. Pessoal, eu sou oriundo do movimento estudantil, eu fui do Grêmio quando eu era estudante secundarista, eu fui gestor do DCE da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fui dirigente de entidades nacionais estudantis, eu sei do papel do estudante. Na minha época, pessoal, era um Brasil diferente, era um Brasil que tratava a educação com desprezo. E aí o meu compromisso número 1 é em relação ao movimento estudantil, sim, pessoal, porque eu vim de lá. Eu atuei em Grêmio, atuei em DCE, atuei em entidades nacionais. Eu tenho uma cultura de militância nos movimentos sociais que não é de hoje. Quem me conhece mais de perto sabe. Então, não tem por que eu não ter compromisso com as entidades estudantis. Elas vão ser parceiras da gestão. Elas não vão ser ouvidas só na véspera da eleição, não. Eu não vou estar circulando no corredor e ouvindo aluno faltando pouco tempo para a eleição, não. Isso tem que ser permanente, tem que ser periódico. E essa cultura que eu trago da minha história do movimento estudantil, pessoal, da minha história de militância, num tempo que o Brasil não investia em educação, que eu estudei num tempo, pessoal, que a Universidade Pública Brasileira, que o ensino público era terrível. Não tinha interiorização, não tinha escola expandida. Isso, inclusive, é fruto da minha pesquisa de mestrado, né? A expansão da rede federal e o caso do campus Ibatiba. Eu estou estudando academicamente a implantação desse campus aqui, os impactos para a região. E aí, pessoal, isso se faz com participação. E o papel do Grêmio é fundamental nisso. E nós vamos ter protagonismo na ação do Grêmio e dos CRTs. Assim como um dia eu, como militante do movimento estudantil, sonhei em ter autonomia no diálogo com as gestões das escolas que eu participei, que sempre fechavam as portas. Nós não podemos ter no século XXI aquilo que eu enfrentei no final do século XX. Nós temos que ter no século XXI uma gestão de portas abertas e que interaja com os representantes dos alunos, né? É isso que eu estou me propondo aqui quando eu coloco esse plano de ação para vocês. E para finalizar, pessoal, o Enem, a escola tem que viabilizar transporte, sim. Contem comigo, esse é um compromisso que a gente precisa viabilizar, tá? É importante, nós temos que correr atrás disso, sim. Podem contar com isso. Obrigado, candidato Felipe. E agora, encerramos o segundo momento, vamos para as considerações finais de cada candidato. Novamente eu vou sortear a ordem aqui de quem inicia as considerações finais. Lembrando que cada candidato tem 5 minutos para as considerações finais. Os nomes estão aqui. Candidato Felipe, então, inicia 5 minutos para as considerações finais. Obrigado. Pessoal, considerações finais. Eu acho que ficou muito claro para vocês que nós temos uma diferença fundamental de propostas aqui. Está muito claro na apresentação dos planos de ação, nesse debate aqui, que nós temos um projeto de participação das pessoas, nós temos um projeto de transparência, nós temos a possibilidade de que as pessoas sejam proativas na gestão da escola, né? E aí, pessoal, queria que cada um de vocês refletisse, porque no período de campanha, você ouve diversas coisas, mas na hora que você estiver lá na cabine, na urna, é só você e a cabine.
Queria que cada um refletisse e pensasse no seu compromisso com a escola que Ibatiba vai ser daqui a algum tempo, né? Que refletisse que escola que vocês querem para o futuro, né? Se é uma escola que contribua para que nós possamos superar a pobreza de um dos piores IDHs que nós temos aqui na região. Ibatiba é um dos 10 piores dos 78 municípios do estado. Iuna está entre os 10 piores, Irupi também. Qual é a escola que vocês querem para o futuro? A nossa escola é o órgão público que tem papel de interferência na realidade regional. Muitos de vocês podem ser os primeiros jovens da família de vocês a entrar para uma universidade pública. E aí, pessoal, nós temos que ter uma escola à altura desse projeto de vida de vocês. Não dá para ter uma escola no futuro que não adote transparência, que não adote uma gestão pública moderna, que tenha uma condução arcaica. E aí eu queria discutir com cada um de vocês. Pensem e reflitam que escola que vocês querem para que a gente possa interferir na região, para que a gente possa construir um futuro melhor para a nossa região. Não existe país moderno no mundo, pessoal, com regiões metropolitanas bem desenvolvidas e o interior que não tem acesso à formação. É por isso que nós estamos propondo ensino superior aqui para ontem. Ibatiba, das 5 escolas inauguradas entre 2010 e 2011, é a única que não tem formação superior. E eu sei a importância da formação superior pública federal, gratuita e de qualidade, para uma região que nem a nossa. Não dá para a gente virar 2017 sem ter curso superior aqui, pessoal. É o projeto de futuro da nossa região, é a região que vocês vivem. E aí, pessoal, o voto de vocês é extremamente fundamental nisso, no modelo de escola que nós vamos ter no futuro. E eu queria chamar cada um de vocês à reflexão, pessoal. Eu quero que vocês olhem no futuro e tenham orgulho da escola que vocês ajudaram a construir. E eu tenho certeza que essa escola do futuro, ela passa por uma gestão democrática, por uma gestão transparente dos recursos públicos, uma escola que não tem assédio moral, que não intimida servidor, que não grita com servidor, que não visita aluno só na época de eleição. Nós precisamos refletir sobre o modelo de escola que nós queremos, né? E aí, pessoal, nessas considerações finais, eu quero dizer para vocês que se a comunidade escolher que o nosso projeto é vitorioso, nós vamos ter muito compromisso na construção dessa escola, da escola que vai interferir na região, a escola que vai dialogar com a comunidade local, a escola que as pessoas da região vão se sentir parte dela, porque o sentimento que tem na região é que isso aqui é um oásis no meio do deserto. Cerca, muro, guarita, vigilante armado. Tem pessoas humildes da região que jamais entraram aqui nesse campus. E uma escola que se propõe a interferir, a modificar a região, ela tem que se repensar. E isso passa por uma estrutura, primeiro, uma estrutura interna democrática, e segundo, em se abrir para a comunidade externa, né? Daí o papel importante da pesquisa, da extensão, da gente dialogar com a sociedade, né? E eu quero que cada um de vocês reflita, pessoal, com muita tranquilidade no dia 12, qual é o modelo de escola que vocês querem, né? Se é a escola que representa essa mudança do Brasil, essa construção de um novo projeto de melhoria das condições sociais, ou se é essa escola que apresenta todas essas questões que a gente colocou aqui, de falta de transparência, de não ter orçamento. Então, pensem e reflitam, está na mão de cada um de vocês, nada está decidido antes da hora. Essa questão, o dia 12 é fundamental para o futuro que a gente quer da escola. Pensem em cada um de vocês, reflitam, e muito obrigado pela atenção. Agora o candidato Flávio tem 5 minutos para as considerações finais. Quando você observa a fala do candidato Felipe, né, no espanto dele, uma suposta mudança de pensamento da gestão, que é um processo, a gestão é um processo, a administração é um processo, a gente fica assim, pensando como ele próprio mudou também, né, durante esse tempo. Quando convivíamos mais na época de gestão, várias vezes me procurou para parabenizar, que era um bom administrador, que era um administrador moderno.
E essas palavras ele dizia que era um administrador moderno. Eu não sei exatamente qual era a intenção dele me falar isso, de me procurar para falar isso. Eu ficava até um pouco constrangido por ter pouco tempo naquela época ainda na gestão e que sabia que estava em processo de melhoria, de mudança da gestão, né? Então, e hoje ele coloca tanto defeito, né, na gestão. Todo mundo sabe que são por questões óbvias, né, de interesse dele colocar esse defeito. Eu acho que ele faz um papel de oposição razoável, né, quando ele aponta tantos defeitos e tantas soluções, né, para esses defeitos. Ele fala em curso superior, né, ele faz parte da comissão de um dos cursos superiores que está em andamento. E por cobrar tanto, eu gostaria de saber o que ele tem feito na comissão, que está parada essa comissão há mais de alguns meses, né, e não colocou esse projeto para acertar o que tinha que ser acertado a partir da observação da Pró-Reitoria de Ensino, né, porque apontar defeito, apontar falha, isso é próprio do ser humano, né? Agora, dentro de uma escola, onde se vê tantas coisas boas, um grupo de servidor qualificado, tanto técnico como de professores qualificados, os alunos apresentando os resultados que apresentam, eu acho que cada um deveria ter o bom senso, né, de não apontar tanto erro, de observar de tudo que foi feito de bom, de tudo que tem sido feito de bom e o que está para ser feito ainda de bom dentro da escola, e não colocar simplesmente defeito. Nossa escola é uma escola, um campus acima da média, de muitos campos, tanto do Instituto Federal do Espírito Santo, como de outros campos. Só quem não conhece realidades de outras unidades ou de outros institutos é que acha que o campus tem algum defeito, né? É lógico que nós precisamos de melhorar, de aprimorar muitas coisas, né, em busca dessa transparência, dessa melhoria do entendimento dos servidores. Agora, todos entenderem que a escola tem uma gestão, a escola tem uma direção, que não precisa tomar decisões isoladas, não vê problema em compartilhar essas decisões a serem tomadas, né? Quando se quer comparar uma escola com a outra, citou o campus de Venda Nova, que fez o segundo bloco, até autorização para a escola aumentar o espaço físico, a reitoria observa se a escola tem condições de receber aquele orçamento, aquele recurso, né, para construir um segundo prédio, sendo que o primeiro prédio acadêmico não está ocupado ainda, a reitoria não libera recurso. Todo o recurso que foi disponibilizado para esse campus está investido aqui. É o que vocês estão vendo aqui em estrutura física, em equipamentos, imobiliários. É só olhar no panfleto o nível, o grau de investimento que tem aqui dentro dessa escola. E isso é pensando nas melhores condições para os alunos, né? Então não é verdade que nos últimos 5 anos não ocorreu prestação de contas. A prestação de contas pode não ter ocorrido de uma maneira mais fácil, mais didática, mais simples das pessoas entenderem. Alguns servidores vieram falar comigo que era para melhorar a forma de apresentar essa prestação de contas, que aquela tabela toda coloridazinha ninguém entendia muito bem. Então significa que houve prestação de contas. Agora, se ela pode ser melhorada e colocada de uma forma mais simples, mais didática para todos os servidores, alunos e professores entenderem, não tem problema nenhum a gestão fazer isso, a gestão tornar essa prestação de contas mais didática, né? Então, nós temos aqui duas diferenças, duas candidaturas bastante diferentes. Uma candidatura que tem tudo isso para demonstrar que foi feito, uma candidatura com promessas de realização, inclusive várias que compõem o nosso plano de ação, o plano de ação do candidato Flávio Pena. Várias, não só em planejamento para ser ocorridas, como em execução, né? Então, eu acho que não é difícil mesmo vocês observarem isso. Candidato Flávio, muito obrigado. Então nós encerramos o nosso primeiro debate. Fica o convite, próxima quinta-feira, 7 da noite, debate o pessoal do noturno. Agradecer os candidatos e principalmente os professores, os alunos
e os técnicos administrativos, que se comportaram de maneira louvável. E aí, com esse comportamento genial de vocês, nós temos o que na filosofia nós chamamos de condições ideais de fala. Os candidatos puderam se manifestar. E quem ganhou com isso? A democracia, a educação. Muito obrigado e bom dia para todos nós.